Olá pessoal, hoje a gente vai falar do CSHG Recebíveis Imobiliários, o HGCR11, que é um fundo high grade, ou seja, é um fundo que privilegia a segurança. Informações gerais: o administrador é o Credit Suisse, o segmento é de recebíveis imobiliários, o fundo já fez 7 ofertas, o objetivo dele é oferir ganhos com certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs, né? Sendo que eles têm que aplicar no mínimo 51% do capital nisso, e esses CRIs têm que se enquadrar nos requisitos do fundo. O resto ele pode ser alocado em FIs, em renda fixa, letras de crédito imobiliário, CEPACs e LIGs. A taxa de administração dele é 0,80% ao ano sobre o valor de mercado e a taxa de performance é 20% sobre o QCD, 110% da taxa de captação do DI. Sendo que como o DI hoje está baixo, está em 2%, né, essa taxa de performance atualmente está cara, ela deveria ser ajustada. Os resultados e rendimentos do fundo em setembro. Né? O fundo teve como resultado 7,3 milhões, que dá 0,59 centavos por cota. Ele distribuiu 95,7% do resultado no semestre. E os resultados acumulados e não distribuídos está em 5,8 milhões, que dá 47 centavos por cota. É uma boa reserva. Então, que comentários a gente pode fazer sobre o resultado dele? Né? Eles tiveram um ganho não recorrente expressivo de 20,71% do resultado total, negociando no mercado secundário, tanto CRIs quanto fundo de investimento imobiliário. Apesar desses resultados não serem recorrentes, né, o HGCR acredita que ele ainda vai manter, durante os próximos meses, um ganho aí adicional. Isso porque, em boa parte dos fundos de investimento imobiliário que eles compraram durante a crise e o preço aumentou. Então, eles podem fazer aí um ganho de capital. E também os CRIs dele, que são grande parte da posição do fundo, eles estão com LTV baixo, o que dá muita segurança. Então, eles podem revender com um pequeno ganho adicional. O que é LTV? LTV é Loan to Value. Então, é a razão de proporção entre o quanto você pegou emprestado em relação ao bem que você deu de garantia. Então, por exemplo, você pegou emprestado 500 mil reais, mas deu um imóvel de 1 milhão de reais como garantia, então o LTV é de 50%. Você vai dividir 500 mil sobre 1 milhão. E o LTV é importante porque se tudo der errado, em último caso, você vai pegar essa garantia e vai executar, ou seja, você vai leiloar. Quando você leiloa normalmente um preço um pouco abaixo, mas com uma razão de 50%, você tem uma garantia de sobra aí muito grande. Além disso, né, o fundo ele apresenta uma situação bem confortável, porque ele detém 47 centavos por cota como reserva, né, ainda não distribuída. Então, a gente vê que o fundo tem uma segurança aí para os próximos meses. Se a gente olhar a distribuição macro da carteira dele, né, como eu falei, ele tem 99,3% do PL alocado em ativos alvos, sendo que 81,4% está em CRIs. Desses 81% aí, a gente tem 53% dentro dele indexados à taxa DI e 47% indexado à inflação, sendo 44,6% especificamente em IPCA. Em fundo de investimento imobiliário, eles têm 17,9%, né, sendo que 11,2% para carrego de longo prazo, né, que são os fundos do SPVJ11, que corresponde a 7,70%, e do BARI, 11, né, que é 3,50%, o BARI é outro fundo de CRI. Em caixa, ele tem apenas 0,7% do patrimônio líquido dele, sendo que 0,5% está alocado em LCI, e ele tem dinheiro 0,2%. Olhando especificamente os CRIs, né, o fundo não tem nenhum caso de default e também não vislumbra nenhum problema. Né? O HGCR é um fundo high grade e eu não imagino que ele vai ter realmente nenhum problema. O fundo ele não deve alterar as posições significativamente para o curto e médio prazo. Né? A gente vê quando ele trabalha, ele vende um pouquinho e aloca um pouquinho. Então, as mudanças dele são muito lentas, né? O que dá uma certa previsibilidade para o investidor do que vai acontecer no fundo no médio prazo. Né? E, ao contrário do que eu esperava, né, os fundos de papel, de forma geral, né, eles estão saindo muito bem na crise. Né? Eu esperava que a gente começasse a ver, a partir de agora, defaults, casos de problema em pagamento com alguns CRIs. A gente não tem observado, né? Não sabemos se isso vai ser ainda postergado mais tempo ou se realmente não vamos ter problemas. Olhando o que o fundo fez em setembro, né, ele comprou 25 milhões do CRI da JFL
pesa a taxa de IPCA mais 7,25% ao ano, que eu considero uma boa taxa para um CRI high grade, né? O prazo deles são de 10 anos, e aqui eu quero que vocês percebam o seguinte, quais são as garantias que o fundo exige, né? Que isso é muito importante. Então, olhando lá na especificação do CRI, a gente vai ver que deram de garantia para eles 5 terrenos no bairro Jardim Paulista, né? Com alienação fiduciária dos terrenos, e uma LTV ainda um pouco alta, de 83,25%, mas isso porque o fundo acabou de comprar esse CRI. À medida que vai amortizando, esse LTV vai diminuindo, que vai dando maior segurança. E além disso, você tem a alienação também das ações da SPA, que é a Sociedade de Propósito Específico, que foi constituída para esse CRI aí. Outra garantia adicional é que ele tem um aval da JFL Hold e do principal sócio da companhia. Então a gente verifica que ele tem garantias robustas aí. Outro CRI que eles compraram, né, foi 50 milhões do CRI da Almeida Júnior, sendo que 35 milhões do CRI está indexado a IPCA mais 5,75%. Se a gente for olhar os detalhes desse CRI, a gente vai ver que tem um adicional lá dentro que vai deixar no longo prazo esse CRI sendo indexado a IPCA mais entre 6,12% a 6,25%. Além disso, eles preferiram botar 15 milhões desse CRI com remuneração a CDI mais 4,30%. Por que eles fizeram isso? Né? Como o fundo, como esse CRI, melhor dizendo, tem um prazo de 12 anos, né? A gente espera que daqui a 2 anos a taxa DI se recupere, né? Então vai subindo. E com isso a gente vai ter uma diversificação interessante entre IPCA e a taxa DI, né? Que é melhor do que você estar alocado apenas em uma taxa. Então essa diversificação dá maior segurança para o investidor. Olhando as garantias desse CRI, né, a gente vai ver como é que o fundo trabalha. Então ele tem debêntures emitidas pelo Joinville Shopping Participações SA, ele tem alienação fiduciária de 85% do Garden Shopping localizado em Joinville, né, Santa Catarina, com LTV de 34% apenas, né, uma garantia muito alta. Cessão fiduciária de 85% dos créditos locatícios e de estacionamento do shopping, né? Então você tem aí uma garantia de fluxo de caixa, né? O fundo ainda tem uma reserva de 2 PMTs. O CRI ainda deu como garantia fundo de despesas, né? Fiança do sócio fundador e da Almeida Júnior Shopping e alienação fiduciária de cotas da empresa proprietária do imóvel. O CRI possui ainda um covenant de endividamento vinculado ao Almeida Júnior Shopping Center, né? O que é um covenant? É um acordo. Então, por exemplo, você vai emprestar dinheiro a esse fundo, mas se ele pegar empréstimo de vários outros emprestadores, aí você vai correr um risco talvez grande. Então, o que o fundo faz? Ele faz um acordo, vou te emprestar, mas o máximo de dívida que você pode ter é de 30%, por exemplo, do seu patrimônio líquido. E assim você amarra uma garantia maior ao fundo. Então aqui eu quero que vocês reparem como é que são fortes as garantias que o fundo exige de quem está tomando o dinheiro emprestado para ceder a grana. Olhando aqui as vendas em setembro, né, a gente vê que ele vendeu 1,6 milhões do CRI da Elbo, a IPCA mais 2,91% ao ano, né, via mercado secundário. Ele encerrou a posição nesse ativo. Né? A venda gerou um prejuízo de 50 mil, né, e aí a gente pergunta, mas por que foi feito isso? Foi feito isso para dar espaço para novas alocações. Então o gestor verifica que se ele vender esse CRI, mesmo tendo um pequeno prejuízo, ele vai conseguir alocar taxas melhores. Então ele faz isso para conseguir o dinheiro de volta e assim comprar novos ativos com uma remuneração, como a gente viu, melhores. Além disso, ele vendeu 6 milhões do CRI da JSL, a taxa de IPCA mais 5,05% ao ano, via mercado secundário, sendo que ele tinha comprado esse CRI a IPCA mais 6%. Então, quando você compra um CRI a taxas maiores e vende uma taxa melhor, você ganha essa diferença. E foi o que aconteceu aí. O CRI gerou um lucro nessa venda de R$ 452 mil. Agora, uma compra e venda, né? O fundo vendeu e depois, posteriormente, adquiriu aproximadamente 20 milhões do CRI da BRF, sendo que ele comprou na curva, ou seja, na taxa que estava pactuado aí. E essa taxa era de IPCA mais 6,25% ao ano. Então a venda foi feita para abrir espaço inicialmente para o CRI da Almeida Júnior, que a gente acabou de ver, e a recompra foi feita tão logo ele teve o dinheiro de volta, porque esse CRI é um CRI que eles consideram seguro. E essa movimentação ainda gerou um lucro na transação de 1,25 milhão. Então, qual é o resumo da ópera aí? A gente vê que o gestor se mostra bastante ativo, né? Mas na média, apesar
novas aquisições serem superiores ao ganho atual do fundo, né, elas vão ser pouco significativas, porque percentualmente ela corresponde a um pequeno percentual em relação ao patrimônio líquido total do fundo. Olhando as demonstrações de resultado de exercício, né, a gente vai ver que o fundo teve uma receita recorrente de 6.980.000 contra 6.166.000 de agosto, ou seja, teve um incremento aí de 800.000. De onde veio isso aí? Olhando as receitas do CRI, né, a gente vai ver que o CRI rendeu 5.385.000 em setembro contra 4.766.000 no mês anterior. Olhando as receitas de fundo de investimento imobiliário, a gente também vê essa melhora. Ele teve uma receita no mês de 1.594.000 contra 1.399.000 no mês anterior. Olhando as receitas não recorrentes, nessa né, que a gente não sabe como é que elas vão se comportar, porque a cada mês é diferente mesmo, ele também teve uma melhora. Ele conseguiu 1.829.000 contra 1.767.000 em agosto. Então, isso deu um total de receitas de 8.835.000 em setembro, contra basicamente 8 milhões no mês de agosto. Então, como eu falei, teve essa melhora aí de 800.000 no resultado do fundo. Uma coisa que eu quero que vocês reparem, que muitas vezes passa despercebido para as pessoas, é o quão importante a gente olhar a taxa de administração do fundo. Então, a gente teve um total de despesas no fundo de R$ 1.521.000, que corresponde a 17,22% do resultado total. Então, fiquem sempre de olho na taxa de administração. Quanto menor, melhor, né? O resultado do fundo, em setembro, foi de 7.314.000 contra 6.446.000 no mês anterior. Mas reparem que a distribuição foi igual. O fundo distribuiu 5.938.000 em ambos os meses, né? Sendo que no mês de setembro isso correspondeu a apenas 81,19% da receita líquida contra 91,84% no mês anterior. Mas reparem que nos dois casos ele distribuiu menos que 95% do que ele tem que distribuir do lucro semestralmente. Então o fundo montou caixa aí nos dois casos. Fazendo apenas um pequeno comentário aqui sobre a demonstração de resultado de exercício, né? Os fundos de investimento imobiliário, apesar de corresponder a 17,9% total, eles entregaram 18%. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Repare aqui. Os CRIs, eles correspondem a 81,4%. Eles entregaram 60,95% do resultado. Então, de onde veio essa diferença? Veio dos resultados não recorrentes. Na realidade, os fundos de investimento imobiliário tiveram um impacto muito maior na receita do que os próprios CRIs. Não fosse essas receitas não recorrentes, né, a gente veria mais claramente que os fundos de investimento imobiliário estão entregando mais. No ano, os fundos de investimento imobiliários entregaram 16,39% contra 62,40% dos CRIs. Olhando aqui os resultados por cota, né, a gente vê essa distribuição que o fundo faz. Né? Então a gente consegue entender um pouco da cabeça do gestor, como é que ele pensa, como é que ele faz essa distribuição. Reparem que em outubro de 2019, o fundo distribuiu 74 centavos por cota e tinha acumulado 46 centavos. O mês seguinte não é tão bom, então o fundo distribui 60 centavos por cota, mas ele queima um pouco do caixa que tinha. Então o resultado acumulado cai de 46 centavos para 44. No mês seguinte, ele distribui o mesmo 60 centavos, mas o acumulado cai para 35 centavos. Em janeiro, ele tem uma performance um pouco melhor. Então, ele distribui os mesmos 60 centavos, mas aí ele ganha caixa. Ele fica com 43 centavos por cota não distribuído. E se a gente for olhar ao longo prazo, por exemplo, se a gente pegar aqui em maio de 2020, né, a gente viu que ele distribuiu 56 centavos por cota e tinha 52 centavos acumulado. No mês seguinte, ele distribui 48 centavos por cota, queimando um pouco de caixa. Então cai de 52 centavos para 40 centavos. Vai queimando um pouco, botando 31 centavos para conseguir distribuir 48 centavos por cota. E ele mantém isso nos últimos 4 meses. E apenas agora, em setembro, ele dá uma recuperada. Ele aumenta a reserva que ele tinha para 47 centavos. Então aqui a gente consegue entender uma das estratégias do gestor. Se a gente ficar olhando só o rendimento distribuído, a gente não vai saber como é que o fundo está realmente indo. Por quê? Porque o gestor tenta uniformizar a distribuição de resultado da melhor forma possível para afetar o menos possível o cotista. Outra coisa aqui que eu quero que você repare é na composição do resultado.
mas não especificamente essa variação aí. De vez em quando a pessoa investe em renda fixa porque é mais seguro, mas a renda fixa está pagando aí entre 0,15% a 0,20% ao mês. Repare uma coisa aqui, se a gente traçar aqui uma reta só da parte dos juros captados pelo CRI, a gente vê que ele tem uma certa certeza de resultado aqui. O fundo não cai desse certo patamar aqui, e dá um pouco acima aí de 30 centavos por cota. Então a gente tem uma certa garantia muito grande que a gente vai receber no mínimo isso. Então fica aí a pergunta, vale a pena investir na renda fixa atualmente está pagando tão pouco? Sendo que se eu olhar um fundo desse, que é um fundo bastante seguro, ele vai pagar mais do que isso? Então é algo para se pensar na composição do portfólio que a gente tem. Outro fato aqui que eu olho bastante é a liquidez do fundo. Então ele teve uma média diária aí de mais de 2 milhões, então para quem é um investidor pequeno, está tranquilo para você vender e comprar cotas sem se preocupar se vai ter liquidez ou não no mercado. E um ponto que eu olho que é muito pouco observado pelas pessoas é o número de cotistas. Por que ele é importante? Quanto mais cotista em um fundo, teoricamente, maior liquidez você tem no mercado, tem mais gente querendo vender e comprar. Então reparem que o fundo vem aumentando paulatinamente o número de cotistas. Hoje está um pouco acima de 60 mil. Então é uma boa quantidade de cotista para gerar essa liquidez no mercado. Olhando a carteira do fundo, né, a gente vai ver a grande tese do fundo, que é investir no setor corporativo. Então a gente vai ver que 77,4% da carteira dele está nessa área. Então, se você adere a esse fundo, você tem que saber se está aderindo a essa tese aí. Apenas 4% atualmente está no CRI residencial. Por quê? Porque, em tese, o CRI residencial tem um risco maior aí. Como a gente falou, ele tem 17,9% em fundo de investimento imobiliário. Agora, olhando a diversificação em CRIs, né, a gente vai ver que o CRI, o maior peso no patrimônio líquido dele é 8,32% do Iguatemi Fortaleza. O segundo, 6,63%, que é o DCR. E o terceiro, 6,10%, que é o da BR Foods. Então a gente vê que ele está bem diversificado, ele tem muitos CRIs, né? E mesmo que o maior CRI desse problema para o fundo, ele representa apenas 8% aí do patrimônio líquido do fundo. Olhando a distribuição geográfica, a gente também vê que o fundo se preocupa em diversificar e em atuar em vários estados do país, o que também nos dá uma maior garantia. Olhando aqui os indexadores e o LTV, a gente vai ver que o LTV acima de 80%, de 80% a 85%, corresponde a apenas 5,2% da carteira. 37% está entre 60% a 80%. E 38,3% de 40% a 60%. Então a gente vê que o fundo tem uma boa segurança caso precise executar aquele empréstimo, né? Olhando as taxas dos indexadores, é interessante notar que 44,6% dos CRIs do fundo estão indexados a IPCA mais 7,09%, que é uma boa taxa para um fundo high grade, né? Só que qual é o problema do fundo? Esse aqui. Ele tem 53% dele indexado a CDI, e CDI mais 2,55%, que é uma taxa baixa hoje, já que o CDI está pagando apenas 2%. Mas a boa notícia é que no médio prazo a tendência é que a taxa DI suba e com isso o fundo passe a pagar mais de novo. Um fato curioso aqui do fundo é a classificação de risco, né? Repare que ele tem 20% que foram classificados por agências independentes como BBB-, que é um grau não muito bom. Mas enfim, o fundo está bem distribuído nisso também. Veja que a diversificação por setor dele é bastante ampla, né? Ele atua no alimentos com 6%, residencial 23%, hotel 5%, logística 23%, varejo 26% e laje corporativa 10%. Então ele aplica uma gama diferente de áreas, né? E qual é a conclusão que a gente tira desse fundo, né? O HGCR é um fundo para quem gosta de investir em ativos seguros, né? Então, se você está começando, saindo da renda fixa, indo para fundos de papel, esse é um fundo para se observar. Além do mais, ele faz uma boa composição numa carteira. Quando você tem uma carteira de fundos, você vai ter uma parte que é mais arriscada, que você busca o high yield, ganhos maiores, né? E outra parte menos arriscada, que vocês buscam os fundos de papel high grade, né? Dentro dos fundos high grade, um dos possíveis candidatos a entrar nessa faixa mais segura é justamente o HGCR, né? Ele é um fundo que não vai te pagar muito, mas ele busca essa segurança para o investidor. E por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.